Hoje o programa Circuito Net está aqui no Centro Histórico de Santos. Nós iremos conhecer um pouco mais das curiosidades da Bolsa Oficial do Café. No ano de 2015, a Bolsa completa 93 anos e é um dos pontos turísticos mais visitados do estado de São Paulo. Então agora eu convido você para, junto comigo, conhecer as curiosidades desta obra grandiosa aqui no centro da cidade. Grandioso, deslumbrante, imponente são os adjetivos mais usados para descrever a construção de 1922 que foi erguida no Centro Histórico de Santos. Aqui eram negociadas as sacarias do café, que partiam do Porto de Santos para o mundo. O edifício foi inaugurado como parte das comemorações do centenário da independência do Brasil. E enquanto por fora chama a atenção as esculturas da fachada, por dentro mais luxo, vitrais, mosaicos de mármore, pinturas de Benedito Calixto, detalhes que traduzem o visual da riqueza e prosperidade de um dos ciclos econômicos mais importantes do país. Em 1998, o edifício restaurado passou a abrigar o Museu do Café, que se consolidou como um dos marcos na revitalização do Centro Histórico de Santos. Tomado pelos órgãos de defesa e patrimônio municipal, estadual e federal, atualmente o prédio da Bolsa recebe mais de 20 mil visitantes por ano, entre moradores da região, estudantes e turistas de todo o mundo. A ilha de São Vicente, no litoral paulista, é bem conhecida. Formada pelos estuários do Rio Cubatão, abriga as cidades de Santos e São Vicente. Estamos na rua 15 de novembro, no início de mais uma tarde, um dia normal de trabalho. E quem passa por aqui está sempre com pressa e quase nem repara mais o que está à sua volta. Mas, se é para falar daquela construção ali na frente, até os que já estão mais acostumados a ver o prédio têm o que dizer e elogiar. Então, ela era justamente com a abertura de Nova York, eles já aqui abriam uma bolsa também nesse horário de 10 horas, porque era 2 horas de diferença, né? Então, às 10 horas era o pregão. Então, se reuniam os compradores das firmas, certo? No pregão, e ali tinha diversos contratos nacionais que eram feitos, compra e venda de café, mercado futuro, chamava-se a Caixa de Liquidação. A obra, na época, foi uma das coisas mais excelentes na época, né? E foi uma construção maravilhosa, tanto que você vê por dentro a coisa maravilhosa que tem da antiguidade, de vitrais, para museu mesmo, uma coisa. O piso todo de mármore de Carrara, tá entendendo? Quer dizer, as peças de madeira, toda ela de imógno e ébano preto, você pode ver lá o pregão. Então, são coisas maravilhosas que hoje não existe mais, né? Numa construção, né? Então distraia-se um pouco mais com a gente em mais um programa Circuito Net. E dessa vez aqui no Centro Histórico de Santos, em um dos cartões postais mais visitados do estado de São Paulo. Em 1912, Santos, com 50 mil habitantes, vê-se a salvo de epidemias mortíferas devidas a mau saneamento. Em 1978, Santos e São Vicente somam 500 mil habitantes, mas abrigam nas férias 2 milhões de pessoas. Quem irá nos acompanhar aqui nesse passeio é o Pedro, ele é educador aqui do Museu do Café. Pedro, que já está há 1 ano trabalhando no museu, e vai contar um pouco para nós dessa história, porque o museu, né, Pedro, a cada ano traz mais gente. Nesse ano de 2015 completa 17 anos. Exatamente, o museu vai completar agora 17 anos e a gente percebe que o pessoal vem cada vez mais aqui no museu. Essa, inclusive, é uma das preocupações da gente, receber bem esse público e contar ainda mais essa história riquíssima que é o café no Brasil. E o museu, vocês começaram depois de um tombamento que teve, aí o museu em 98 começou aqui. Como é que foi o começo de vocês, a história que vocês restauraram todo o prédio? Conta um pouco pra nós.
Exato, teve um restauro, a gente sentia essa necessidade de contar essa história, porque a gente tem uma história riquíssima, um edifício belíssimo, numa localização chave aqui para a cidade de Santos. Então, normalmente as pessoas que moram aqui e se estabeleceram aqui têm uma relação íntima com o café, mas na verdade não conhecem exatamente qual é essa história. Então, o museu parte dessa necessidade, então hoje a gente consegue contar ainda mais essa história. Vamos conhecer então? Bora lá. Você me calo, tudo penso, nada falo, tenho medo de chorar. Nunca mais quero os teus beijos. Bom, esse aqui é o primeiro local que entra no museu e encontra, né, com a Sala do Pregão, né, Pedro? Exato, aqui é o Salão do Pregão que a gente chama, então aqui a gente começa a ver um pouco mais de como funcionava essa negociação do café. Nós temos todas essas cadeiras em volta do pregão, que era uma cadeira onde sentavam-se os corretores de café, e lá no alto ficavam os produtores do café, os chamados barões, né, que a gente costuma apelidá-los. E aqui a gente tem, além de tudo, esse incrível vitral do Benedito Calixto, junto com as outras 3 telas que contam um pouco mais do período histórico em que o café estava em alta. E todo esse material aqui, ele veio da construção e vocês só restauraram ele, né? Isso, exato. É um material só restaurado. Lembrando que esse material quase todo veio de fora do Brasil, para realmente mostrar o luxo desse edifício, salvo as madeiras que são de jacarandá. Legal. Bom, aqui então aconteciam os pregões, né? Eles funcionaram até que ano que eles ficaram aqui? Até o ano de 57 funcionou o pregão aqui no edifício da Bolsa Oficial de Café. Depois ele passou para São Paulo? Exato, junto com outros alimentos, outras commodities. Bacana, bom. E aqui então ali em cima ficavam os barões que acompanhavam e aqui embaixo os negociadores. Exato, então como funcionava? Um corretor vendia um tipo específico de café, já representando um produtor, e era um modo que deles comunicarem através de sinais, de olhares. Então isso era muito legal. Como que eles conseguiam trocar essas informações? Através de olhares e sinais sempre. Então eles tinham sinais específicos, cada corretor com o seu produtor. Começando aqui a nossa visitação no museu, o primeiro módulo que a gente tem é esse espaço que fala da xícara, né, da colheita do café, né, Pedro? Exato, aqui então a gente começa a nossa visita pela nova exposição com essa sala que se chama da planta à xícara. Então a gente tem alguns processos do café, como a colheita, a abanação, o beneficiamento, até chegar à nossa xícara de café, que está todo mundo acostumado, acho que é bem comum a todos. O legal é que a gente consegue desconstruir esse pensamento. Muitas pessoas que vêm ao museu não conhecem o processo da plantação, então vamos fazer desde a xícara até o processo da plantação, da colheita. Nesse passeio, então, a gente vai andando aqui, nesse passeio que nós vamos conhecer um pouquinho, a gente pega bem logo no início, né, da plantação do café, né? Exato, então aqui a gente já começa com alguns processos, desde o plantio, o manejo do cafezal, a colheita, o processo de abanação, que é super interessante, o movimento que eles fazem como se fosse uma peneiração ali do café. E é bom para quem não conhece, não entende, né, como você disse, não entende como que funciona essa colheita do café, aqui já consegue ver processo por processo. Exatamente, então é super curioso, porque quem vive ali no interior às vezes tem mais contato, mas a gente que mora aqui numa cidade litorânea talvez não conheça exatamente como que funciona. E é para todas as pessoas mesmo, então a gente tem esses processos de beneficiamento, armazenamento, o que deixa cada vez mais interessante e mais rica essa história do café. Chegou sua vez, Cartola amigo do Samba Brasil. As rosas não falam, mas vi que choraram quando você partiu. Chegou sua vez, o céu está em festa. Bom, e aqui no primeiro módulo da exposição que a gente tem no museu, a gente tem a honra agora de estar em frente a um cofre. O cofre que, durante muitos anos, era guardar os documentos, né? Exatamente. A gente tinha o pregão da bolsa, alguns documentos eram todos guardados aqui nesse cofre. Às vezes a pessoa olha e fala, pô, guardava muito dinheiro, mas não, eram só documentos, notas promissórias. E hoje a gente tem nesse cofre um pouco sobre qualidade de café. Então a exposição está super completa. Às vezes a pessoa vem porque é curiosa sobre o café, às vezes gosta de tomar, mas não sabe sobre qualidade. Então aqui a gente consegue explorar melhor essa área. E aí tem vários tipos de café, né?
Exato, aqui a gente vê representado 2 tipos de café, o arábica e o canéfora, e a gente tem alguns defeitos encontrados no café. Por exemplo, o cafezinho que a gente toma em casa pode ser bom, pode ser ruim, aí a pessoa vem aqui no Museu do Café e conhece. Logo após o primeiro módulo, uma sala de vídeo mapping dá ilustração a tudo que foi apresentado sobre o processo da plantação do café até a xícara. E quem tem curiosidade pode conhecer um pouco mais. Bom, e nesse segundo módulo a gente percebe grandes datas importantes, como por exemplo a assinatura da Lei Áurea, e na década de 1880 foi a construção do nosso Porto de Santos, e a gente tem uma foto aqui que retrata bem isso, né, Pedro? Exato, essa foto é super simbólica porque a gente vê toda essa construção do porto e como ele não tinha realmente uma logística, ele era um porto super precário. Então essa imagem a gente consegue refletir um pouco mais sobre o trabalho dos estivadores e como eles começavam a morar todos em cortiços. A gente sofreu uma série de epidemias no porto nessa época, então era um porto onde a galera não gostava muito de atracar não. Olha que teve essa epidemia e ninguém gostava de vir por causa dessas fortes doenças que tinham aqui, né? Exato, chegou até a ser conhecido por um tempo como Porto da Morte, inclusive. O formato desse módulo aqui é um labirinto, né? Bem um labirinto, e você aprende muito, que tem muitas fotos, né? Você acaba aprendendo muito da história, né? Exato, o legal desse módulo é que a pessoa realmente possa desbravar. Então ela vai conhecendo, vai olhando um pouco das informações, começa a se interessar e vai buscando realmente descobrir até onde esse caminho do café leva. E a gente tem até umas surpresas que ali a gente consegue ver que tu puxa da parede, né? E tem mais informações que vem num quadro. Exato, é um espaço bem de autonomia do público mesmo. A gente queria que o público conversasse com a exposição. Como que ele poderia fazer isso? Então aqui ele vai desbravando, a gente tem vídeos, inclusive os gavetões, onde a pessoa busca mais informações, tem mais informações. E durante todo o ano, Pedro, vocês recebem bastante visita de escolas também, isso é legal a gente frisar. Muitos adolescentes estão aí no seu 8º ano, né, ou primeiro ano do ensino médio, e aqui aprende bastante uma aula de história, né? Então, o importante disso é essa relação do museu com a escola. A gente até costuma dizer que a escola tem que estar preparada para visitar o museu. Como? O professor às vezes já está trabalhando algum tema, como a escravidão, imigração, então vem aqui já preparado, ele fala para o educativo o que eles estão estudando, a gente faz uma visita realmente voltada para o que eles estão estudando. Então é importante dizer que o espaço de educação não formal e o museu, ele complementa a educação formal. Bom, agora no segundo módulo a gente tem aqui na década de 20, que é a inauguração do prédio da Bolsa do Café, que foi um marco para toda a cidade, que até hoje, né, muita gente vem visitar e conhecer um pouco desse espaço. Exato, a Bolsa foi fundada em 7 de setembro de 1922, ou seja, é uma comemoração ao centenário da independência. Então, além de toda a luxuosidade e glamour desse edifício, a gente tem essa marca histórica mesmo. E olha que bacana, aqui atrás, até a gente estava conversando antes de gravar, é uma foto do pregão acontecendo, né, quando tinha as reuniões. Exato, essa é uma foto do Salão do Pregão em funcionamento, então é interessante que a gente consegue ver um pouco como ficavam os corretores sentados, o presidente da bolsa, as pessoas, os especuladores em volta ali da mesa, só observando como que acontecia. Tem até criança aqui atrás, né? Exato, é que se a gente for parar pra pensar, uma pessoa para ter uma cadeira no Salão do Pregão era muito caro, e às vezes as pessoas podiam levar os seus filhos para que eles começassem a entender mais ou menos o funcionamento. De noite eu rondo a cidade a te procurar, sem te encontrar. No meio de olhares espio, em todos os bares você não está. Volto pra casa batida, desencantada da vida. O sonho alegria me dá,
onde você está.